Muito bem, galera, vamos a mais uma aula do site cesarfelipe.com.br. Nesta videoaula, nós vamos dar continuidade à videoaula anterior, onde nós começamos a ver a questão de permissões NTFS. Para que você se situe e relembre o contexto, nós criamos um servidor 2, né? Nós criamos dois servidores DFS para possibilitar a redundância do serviço de namespace. E depois, na aula seguinte, eu falei brevemente sobre a questão de permissão de pasta, né? Eu dei uma breve introdução, mas nós não fizemos nenhuma configuração. Nessa videoaula, nós vamos fazer a configuração de uma das pastas que está faltando. Lembrando que nós temos 3 pastas no DFS, que são dos 3 setores do nosso posto de gasolina virtual, né? Ele não existe, né? Onde nós temos um setor que é o gerência, um setor que é o financeiro e um setor que é o bombas. E então nós criamos grupos no Active Directory. Isso daí você só vai entender se você assistiu às videoaulas anteriores, né? Então nós criamos grupos no Active Directory, colocamos usuários dentro desses grupos e demos permissões específicas para esse grupo dentro de cada pasta, né? Então, por exemplo, quem é do grupo de bombas não pode acessar a gerência, não pode acessar o financeiro. Já o pessoal de gerência pode acessar todas as pastas, afinal de contas o pessoal que está ali dentro é gerente, e assim respectivamente. Como você pode observar, isso daí é uma coisa fácil de você definir, porque faz parte do nosso dia a dia, né? A gente sabe que existem hierarquias dentro de uma empresa, e de acordo com a hierarquia a qual você pertence, você pode ter mais ou menos acessos tanto a setores físicos da empresa quanto ao que diz respeito à parte de dados, tá? Então, olha só, antes de começar, conforme eu for falando, eu vou citando para vocês algumas informações que são bem importantes com relação ao DFS. Tá? Então, primeira coisa, eu aconselho, não é obrigatório, tá? Mas eu aconselho que você aplique as permissões às pastas do namespace a partir do seu controlador de domínio. No nosso cenário aqui, nós temos 3 máquinas virtuais, e as 3 máquinas virtuais são o Windows Server 2012 R2. No entanto, se nós tivéssemos versões do sistema operacional diferentes, por exemplo, o controlador de domínio é 2012 e os 2 servidores de arquivo são o Windows Server 2008, isso daí pode trazer para vocês problemas na hora da aplicação das permissões. Então, repetindo, eu aconselho que você lance as permissões na pasta a partir do controlador de domínio, tá? Então, olha só. Eu vou acessar o meu namespace, vou abrir o executar, está aqui, e vou digitar contra barra, nome do domínio, gasol.com.br, pastas DFS, que foi o nome que nós demos para o nosso namespace. Vou dar OK. E olha só, lembrem que nós temos 2 servidores de arquivo. Quando você usa o DFS, quando você digita o caminho e dá OK, você poderá, de forma aleatória, parar dentro das pastas do FileServer 2 ou dentro das pastas do FileServer 1. Isso daí é uma coisa aleatória ou então baseado no custo da conexão. Ou seja, o namespace ele irá direcionar o cliente para o namespace que estiver mais próximo do computador. Mais próximo, que eu digo, não é geograficamente, tá? É mais próximo logicamente. Isso daí é um cálculo de custo que o próprio servidor faz. Então, eu vou dar OK aqui. Acessei,
Vou aqui em arquivos, pronto, eu estou dentro do DFS, mas dentro de qual servidor eu estou? Para você saber, basta você clicar com o botão direito numa área branca, vir em propriedades, clicar em DFS. Observe aqui que eu tenho dois servidores, o FileServer 1 e o FileServer 2. Observe que quem está com a flag, ou seja, quem está com a bandeira de ativo é o FileServer 1, ou seja, este conteúdo que eu estou vendo aqui está no FileServer 1. Se eu fizer uma alteração aí, automaticamente ela será replicada para o FileServer 2. Caso eu estivesse no FileServer 2, a alteração que fosse feita seria replicada para o FileServer 1, tá bom? Se você quiser mudar de FileServer, basta você clicar com o botão direito, vir em propriedade, clicar aqui em DFS, marcar o outro servidor e apertar em definir como ativo. Aí você mudará para o disco do FileServer 2, lembrando que as modificações são replicadas de qualquer jeito. Mas bom, por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Porque eu vou aplicar aqui agora as permissões. A Microsoft aconselha que as permissões NTFS elas sejam aplicadas quando você estiver trabalhando no servidor mestre de namespace e replicação. Se você assistiu às nossas aulas anteriores, você sabe que o nosso FileServer 1 é o mestre de operações DFS. Tá bom? Então, se o seu estivesse o FileServer 2 marcado como ativo, bastaria você marcar o 1 e definir ele como ativo. Aqui no meu caso, como já está, eu não vou precisar apertar aqui, tá certo? Então, e isso daí é um conselho da Microsoft para evitar divergências de configuração no tocante às permissões, tá bom? Muito bem, vamos continuar. Então, eu vou só mostrar para vocês uma outra coisa. Veja que aqui eu tenho bombas e dentro de bombas eu tenho mais dois arquivos, tá bom? Olha só, vocês concordam comigo que este conteúdo aqui, ele é um conteúdo filho de bombas. Por que ele é filho? Porque ele está dentro de bombas. Olha só que interessante. Eu vou clicar com o botão direito aqui em bombas. Vou clicar em propriedades. Vou clicar em segurança. E agora eu vou clicar em avançadas. Observe aqui que eu vejo o tipo da permissão, se é permissiva ou negativa. Está aqui que é essa regra aqui é uma regra de permissão que se aplica aos administradores do FileServer 1. Aqui eu tenho outras permissões também que se aplicam aos usuários do FileServer 1. Bom, veja só. Por padrão, esses objetos aqui, eles herdam as configurações recebidas pelo pai. Isso significa dizer que se eu clicar nessa pasta com o botão direito, vier em propriedades, clicar em segurança e clicar em avançadas, eu vou ver que as permissões que estão aqui são exatamente as permissões que foram aplicadas ao pai. E observe essa coluna daqui. Nessa coluna daqui, em herdado de, eu vejo de onde essas permissões estão sendo herdadas. Aí você fala assim, mas qual o efeito prático disso? O efeito prático disso é que se eu marcar qualquer permissão dessa daqui para tentar editar a permissão, eu não consigo. Observe que não tem nem o botão de editar aqui, só tem o botão de exibir. Observe que eu consigo ver as permissões, mas eu não consigo alterar. Observe que o conteúdo está até esmaecido, ou seja, ele está inativado. Por que isso daí? Porque essas permissões, elas estão sendo herdadas. Aí você fala, então eu não consigo mexer nessas permissões, eu tenho que mexer na pasta pai? Não. Se você quer editar essa permissão, você tem a opção de clicar em desabilitar herança. E quando você clica em desabilitar herança,
você tem a opção de converter as permissões herdadas em permissões explícitas no objeto. O que isso significa? Isso significa que ele vai deixar de estar vinculado ao objeto pai e as opções passam a ser aplicadas diretamente no objeto. Quando a permissão está aplicada direto ao objeto, aí sim você consegue editar. Aí você fala, qual dessas opções aqui você aconselha? Eu aconselho que você escolha essa daqui, converter as permissões herdadas em opções explícitas no objeto. Dessa forma, você não precisa refazer as permissões. No entanto, se você quer excluir todas as permissões para criar o seu próprio conjunto de permissões, basta você apertar em remover as permissões herdadas do objeto. Vale lembrar que neste caso, então, você tem que se lembrar desse carinha aqui, ó. Permissão do sistema de controle total. Aí você fala, sistema? Como assim? O Windows, ele executa operações de administração do sistema em cima de todos os objetos que o pertencem. Aí você fala, mas que tipo de operação, por exemplo? Permissões de auditoria, operações de auditoria, para registrar em log se um arquivo foi apagado, quem apagou o arquivo, se o arquivo foi alterado com sucesso ou teve alteração negada, por exemplo. Tá certo? Então, lembrem-se, remover a permissão da entidade de segurança sistema não é uma coisa muito boa, a menos que você tenha certeza do que você está fazendo. Bom, veja só. Eu tenho aqui minha pasta de gerência, e se eu clicar com o botão em cima dela, propriedades, vier em segurança e clicar em avançadas, eu vou ver as permissões que foram dadas para esse objeto. Então aqui basta ler, olha só. O grupo de gerência funcionários, ele pode ler e executar. Eu vou apertar em editar. E observe aqui que os usuários que pertencem ao grupo gerência funcionários, está escrito aqui em cima, eles podem percorrer a pasta, listar a pasta, ler os atributos estendidos e eles têm permissão de leitura. Esse conjunto de permissões você dá ao grupo ou ao usuário quando você deseja que ele possa abrir a pasta, abrir os arquivos, mas ele não consegue nem excluir o arquivo, nem alterar o arquivo, nem criar pastas e nem criar arquivos. Ou seja, ele tem permissão apenas de leitura. Observe aqui o gerência chefia. Vou apertar em editar. E quem é da chefia da gerência, além de poder ler, ele pode criar arquivos, criar pastas, gravar atributos estendidos, excluir subpastas e arquivos. Já se eu vier aqui em financeiro, botão direito, propriedades, segurança, e clicar em avançadas, eu vou ver que quem é do financeiro de chefia vai poder também fazer todas as alterações. A única coisa que não vai poder fazer é excluir essa pasta do financeiro, tá? Porque ela é uma pasta raiz, ela é uma pasta do setor. Então, nessa pasta ninguém pode mexer. Veja também que eu coloquei os usuários do domínio. Os usuários do domínio, eles podem listar o conteúdo da pasta. Olha aqui. Tá? Eles podem listar o conteúdo da pasta, mas eles não podem abrir a pasta. Ou desculpem, eles não podem abrir os arquivos. Eles conseguem ver que tem arquivo lá, eles veem o nome, mas eles não conseguem abrir o arquivo. Aí você fala, mas por que isso? Observe aqui em cima que eu dei permissão aos usuários do domínio para a pasta e a subpasta. Eu não dei permissão para o arquivo. Então, eles não conseguem abrir os arquivos.
Bom, vamos aplicar então agora as permissões aqui para bombas. Vamos definir o seguinte. Para bombas, o chefe de bombas pode abrir a pasta, ele pode criar pasta, criar subpasta e alterar tudo. Já quem for funcionário de bombas só vai poder abrir os arquivos para ler o conteúdo, mas não vai poder alterar. Já as pessoas que são chefes do financeiro e chefes da gerência, eles também poderão abrir a pasta, ler o seu conteúdo e modificar. Já os funcionários do financeiro e os funcionários de gerência, eles não terão nem acesso à pasta, tá ok? Então, para você definir privilégio de acesso a uma pasta, basta clicar com o botão direito em cima, Propriedades. Na aba Segurança, clique em Avançadas. Aqui, vamos fazer alguns ajustes, tá ok? Vamos adicionar os usuários. Tá? Porque por padrão, aqui, por padrão, ninguém pode mexer aqui nessa pasta. Isso significa que se eu entrar com um computador cliente nesse namespace, eu nem consigo mexer na pasta. Então vamos ver se o que foi dito procede. Vamos aqui no nosso Windows 7. Tá aqui. Eu vou entrar como gerência 2. Vou digitar a senha do usuário gerência 2. Essa aqui é uma máquina Windows 7, é uma cliente do domínio. Eu vou abrir o executar, vou acessar o namespace, tá aqui, vou em arquivo, tá aqui bombas. Vou abrir bombas. Olha só que eu consegui abrir. Olha só que eu consegui abrir o arquivo. Consegui mexer no arquivo e consegui salvar o arquivo. Aí você pega e fala, vamos botar o nome e vamos salvar. Tá aí, salvei. Aí você pega e fala, poxa, então você está errado. Não. Veja só, é importante você observar o seguinte. Botão direito em bombas, propriedades, segurança, avançadas. Vamos ver quem tem acesso aqui. Os administradores do File Server 1 têm acesso e os usuários do File Server 1 têm acesso. Aí você fala assim, os usuários do File Server 2, não os usuários do domínio. Aí é que você se engana. A partir do momento que um sistema operacional ingressa num domínio, os usuários daquele domínio passam a fazer parte do grupo de usuários locais do sistema operacional. Vamos confirmar? Vamos aqui no File Server 1, vamos clicar em Ferramentas e vamos clicar em Gerenciamento do computador. Nessa janela, vamos clicar em Usuários e Grupos, vamos clicar em Grupos e vamos clicar aqui em Usuários. Olha quem é o usuário desse computador. Usuários do domínio Gasol. Ora, gerência 2 é o usuário de domínio Gasol e é o usuário do File Server 1 também. Neste caso, então, ele consegue acessar a pasta. É importante que você tenha esse grau de conhecimento e de detalhe e de observação. Tá? Então, por esse motivo que o cara conseguiu mexer lá. Vamos fazer o seguinte. Está fechada aqui a pasta. Eu vou excluir esses usuários do File Server 1 aqui. Vou apertar em remover. Vou marcar. Vou apertar em remover. Vou dar OK. Está aqui, aplicar OK. OK, novamente. Vamos voltar lá no Windows 7. E vamos mais uma vez digitar o namespace. OK. Arquivos. Está aqui bombas. Vamos entrar. Veja que agora eu já não tenho mais acesso, tá? Então, é importante e faz parte do seu trabalho esse ajuste fino. Tá bom? Vamos aqui em Segurança, Avançadas. Observe que aqui ele já não está. Observe que aqui
também em gerência, os usuários do file server 1 não estão. Tá ok? Por isso que agora a gente já ajeitou uma parte aqui de bombas. Vamos clicar com o botão direito de novo, propriedades, segurança, avançados. E vamos fazer a nossa definição. Vamos apertar em adicionar. E o primeiro passo é você definir quem vai ter permissão. Para isso, aqui em entidade de segurança, você clica e digita o nome de um grupo ou de um usuário que terá o acesso. Ora, é o grupo, o GRP, bombas, está aqui. Vamos botar o pessoal de bomba chefia, marca, ok, ok. Ora, o pessoal de bomba chefia, eles terão permissão, está aqui, sobre a pasta bomba, as suas subpastas e os usuários, os arquivos, eles poderão ler e percorrer a pasta, listar a pasta, ler os atributos estendidos. Eles também vão poder criar arquivos e gravar dados, criar pastas e acrescentar dados, gravar atributos estendidos, excluir subpastas e arquivos. Eu não vou dar permissão de excluir para que o usuário, mesmo que acidentalmente, exclua a pasta bomba. Vou dar OK. Aplico. E vou aproveitar a deixa, vou clicar em adicionar, selecionar outra entidade de segurança, grp_b, verifico. Vou agora aqui em bombas funcionários, OK. Ok. E o pessoal, os funcionários, eles poderão percorrer a pasta, listar, ler os atributos estendidos. Isso daqui eu não preciso nem deixar marcado, tá, galera? Isso daqui é para o cara poder ver se o arquivo é oculto, se é um arquivo morto. Esse ler atributos estendidos é mais para programas, tá? Então, só isso aqui já é o suficiente para que o cara possa ler os arquivos. Vou dar OK. Vou aplicar. E como eu havia dito, o pessoal da chefia do financeiro e o pessoal da chefia da gerência também podem acessar essa pasta para fazer alterações. Então, vou apertar em adicionar, nova entidade de segurança, e agora eu vou botar grp_financeiro, verificar nomes, está aqui, chefia, OK, OK. E eles poderão também fazer isso daqui. Pronto. Dou OK. OK. Opa, e agora eu vou botar o pessoal do financeiro. GRP. Financeiro. E eles também poderão fazer isso daqui. Vou dar OK. OK mais uma vez. Cadê o pessoal aqui do financeiro? Ah, tá aqui. Ou da gerência não tá aqui. Vamos adicionar. Acho que na verdade eu dei permissão para dois grupos, o mesmo grupo, aliás, me confundi. Pronto, OK. Gerência, deixa eu editar aqui. Excluir também. Pronto. OK, aplico. OK. OK. Pronto. Agora, vamos ir aqui no Windows 7. Eu estou como gerência 2. O gerência 2 é funcionário. Eu vou entrar como... Quer dizer, deixa eu tentar, não vou conseguir, é claro, entrar como gerência 2. Está aqui, não tem acesso. Então agora, vou efetuar logoff. E vou entrar como o Bombas 1, tá? É o José, o nome dele, José. E a senha. José é da chefia de bombas, né?
Então vou no executar, está aqui o namespace, ok. Arquivos, bombas. Estão aqui os arquivos, botão direito, novo, texto. Eu vou até botar o nome de texto do José. Este arquivo foi feito pelo José. Vou salvar. Eu vou até excluir essas outras aqui para não dar confusão para a gente. Vejam que ele tem permissão de exclusão, né? Pronto, está aí. Então agora eu vou fechar e vou fazer logoff. Vou entrar como Maria, que é funcionária de bombas. Maria. Vale lembrar que funcionário só tem permissão de leitura, não tem de alteração. Contrabarra, contrabarra. gasol.com.br, contrabarra, pastas, DFS. Arquivos, bombas, texto do José. Opa, foi erro meu. Tudo bem, sem problema. Vamos lá. Eu que defini errado o atributo lá, depois eu corrijo, tá? Veja que como ele tem permissão apenas de leitura, ele não consegue, a Maria não consegue criar arquivos ali dentro. Tá aqui, tá dando até uma demora para aparecer a negação. Tá aqui, ó, sem permissão. Vou fazer logoff e vou entrar agora com financeiro 1. Vamos lá acessar o DFS, bombas, texto do José, modificado pelo financeiro. Vou salvar. Está aqui, veja que eu salvei. Vou criar uma pasta aqui. Veja que o financeiro tem permissão total ali. Isso por causa das permissões que nós demos, não é? Então, vale a pena lembrar a vocês que, para que vocês entendam de forma adequada o funcionamento disso daqui, é aconselhável que você treine bastante e que você entenda como é que funciona e qual é o reflexo de cada operação dessa que nós executamos em cima desses arquivos. O que vocês viram aqui foi uma prévia superficial da questão de permissões de arquivos NTFS, tá? É importante também que você observe o seguinte: quando você for adicionar uma permissão, deixa eu escolher uma entidade qualquer aqui. Pronto. Quando você for escolher uma permissão, veja se você precisa aplicar ela à pasta, às suas subpastas e aos arquivos, ou se ela vai ser aplicada somente a esta pasta, se ela vai ser somente aplicada a essa subpasta e aos arquivos, tá? Então, observe aqui qual é em cima de qual objeto você vai aplicar a sua permissão. Isso daí pode criar uma certa confusão na hora de você organizar permissões entre objetos pais e objetos filhos, uma vez que existe a questão da herança de permissão. Muito obrigado pela atenção e vamos para a nossa próxima aula, onde nós veremos mais assuntos bem interessantes.